Som, som, som. Das paz. Eu que não estou ouvindo, viu? Deus é bom. Às vezes, a gente tem dificuldade em entender a bondade de Deus. Porque cada um de nós tem uma visão, né? Muitas vezes da bondade de Deus, do que é bondade. E assim também são os filhos. Muitas vezes eles têm uma visão do pai, o que é ser bom. Para alguns filhos, é receber tudo o que pede. Para outros, não. Para outros já entenderam que é obedecer, entender que o pai sabe o que está fazendo. Então, eu quero que você compreenda essa verdade. Deus sabe o que está fazendo. Amém? E Ele é bom, Ele é maravilhoso. Antes de eu começar essa ministração, eu quero convidar você a estar conosco às quarta-feiras aqui na Comunidade de Vida, porque nós vamos começar uma série que nós vamos chamar de Eu Sou. E esse Eu Sou não somos nós. Amém? Porque ministração para falar que nós somos filho, quem nós somos, nossa identidade, nós sempre estamos ouvindo, sempre nós estamos recebendo uma palavra nesse sentido, sempre de alguma forma a palavra de Deus está nos mostrando essa verdade. Mas nós vamos falar sobre o Eu Sou que Jesus disse. Jesus, no livro de João, Evangelho de João, ele citou 7 eu sous. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. E assim vai, vários deles Jesus citou ensinando alguma coisa, e mostrando uma verdade. E nas quartas-feiras nós vamos ministrar sobre isso, trazendo uma palavra sobre a tua vida, porque quando Jesus disse assim, que ele, por exemplo, era a porta, ele estava ensinando alguma coisa, algum caminho para que a gente pudesse chegar em algum ponto. E esses ensinamentos de Jesus vai fazer com que a gente seja suprido, seja liberto, seja restaurado, seja visitado. Então nós vamos conhecer essas verdades bíblicas, além de aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, nós vamos ser visitados por Ele, através desse Jesus que declara o que Ele é. Porque mais importante de saber quem nós somos, é entender exatamente quem Deus é. Porque quando você entende exatamente quem é o fundamento, as coisas que são construídas, são bem construídas, são garantidas. Então que você esteja aqui nas quartas-feiras, a primeira quarta, nós vamos falar sobre o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Amém? Você crê nisso? E nós vamos entender isso, vamos receber do Senhor aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. Porque quando você entende quem você é, sem entender quem Deus é, esse fundamento um dia vai ruir. Porque a gente não se sustenta no que a gente é, mas no que Deus é, amém? Você crê nisso? Abra a palavra de Deus comigo, em Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versículo 15 em diante. Eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta. E eu quero colocar o tema dessa noite aqui primeiro, antes de colocar o texto. Que eu quero, antes de ler esse texto, explicar esse tema aqui. A cana quebrada e o pavio fumegante. Talvez pareça um pouco estranho, né? Esse tema. Mas eu quero, antes de fazer a leitura, dizer para você que se a gente fosse aqui trazer para os nossos dias esse tema, a gente diria o seguinte: o galho quebrado e a lâmpada fraca. Ou então, o bambu quebrado e a lâmpada que está se apagando. E talvez você fale assim, eu nunca vi um tema assim, meio estranho, né, pastor? Você está ficando doido. Mas, na verdade, esse tema é um versículo.
É um versículo que foi dito por Isaías no capítulo 43, versículo 2, há 7 séculos antes de Cristo. Isaías profetizou sobre Jesus e ele falou de quem Jesus era e da obra de Jesus. Então, isso aqui é a obra de Jesus. Nós vamos falar sobre a obra de Jesus, sobre as nossas vidas. Amém? Então, dentro dessa explicação, desse contexto, eu quero que você leia comigo agora Mateus 12, versículo 15 em diante, diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma sagrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Aí versículo 20, que é o tema. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós não temos nada, Senhor, de nós, como nós cantamos aqui. Somente do Senhor que nós temos, somente a Tua palavra, somente o Senhor. E o Senhor é o suficiente para nós. O Senhor é o Deus que nos alimenta, que nos fortalece, que nos levanta, que nos restaura. O Senhor fez uma grande obra pelas nossas vidas e continua fazendo. E nesta noite, Pai, eu creio que não será diferente, Senhor. A Tua obra será realizada. A Tua obra está sendo realizada. Porque o fundamento está sendo construído, Senhor, a cada ministração, a cada palavra, a cada louvor, a cada culto, Senhor, a Tua palavra vem nos sustentar. Vem, Senhor, alicerçar a nossa fé, a nossa esperança, vem alicerçar o nosso coração, vem alicerçar, Senhor, as nossas vidas de maneira poderosa. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa nos envolver com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa soprar sobre o nosso coração, como diz, Senhor, esse texto, esperança, Senhor, fé, convicção, em nome de Jesus, e que nesta noite vidas sejam curadas, restauradas, porque o Senhor veio para curar, o Senhor veio para libertar o cativo, o Senhor veio para reconstruir vidas, o Senhor veio para levantar aquele que está caído e oprimido, e trazer, Senhor, abundância, Senhor, de esperança, de fé, de vida, em nome de Jesus. Por isso, Pai, fica conosco nesta noite, que o Teu Espírito Santo se mova, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, e que as nossas vidas, ó Pai, sejam restauradas e curadas em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Irmãos, às vezes o pregador ele fica num dilema. Ele fala assim: que tema que eu coloco? Às vezes não é fácil colocar um tema. E assim, eu cheguei até a pensar num tema em que coloca Deus como um artesão, ou então um Deus como um restaurador. Porque nesse texto está explícito as duas obras, de um artesão e de um restaurador. E antes de entrar nessa questão, eu quero que você vá guardando isso, tá? Que nós vamos juntar depois. Antes de entrar nessas questões e mostrar para você que Deus é um artesão, Deus é um restaurador, eu quero primeiro fazer uma introdução falando sobre o contexto geográfico e contexto cultural dessa passagem que nós lemos. Para que a gente possa compreender essa verdade e abraçar essa verdade para as nossas vidas. Primeiro falando e perguntando para você, se você sabe onde Jesus estava quando isso foi proclamado. Porque aqui não é Jesus falando, é Mateus escrevendo, Mateus lembrando aqueles homens que, nos contextos, né, se você ler o contexto, você vai ver que Jesus estava sendo repudiado, expulso, Jesus estava sendo perseguido. E Mateus trouxe ali uma profecia de Isaías. E Jesus estava na Galileia. A Galileia, norte de Israel, era uma localidade muito pobre, né? Uma localidade onde também havia muita gente, muitas cidades, muito povo, muita gente. E não só isso,
a Galileia era conhecida como a Galileia dos gentios. Você sabia disso? Que a Galileia era conhecida dessa forma? Por quê? A Galileia, ela tinha uma fronteira aberta para a Fenícia e para a Síria. E assim havia uma mistura de povos naquele lugar. Havia uma mistura de povos. Samaria já tinha esse problema, mas por causa de outros, de tempos muito anteriores a esse, de ser uma mistura. Mas a Galileia também tinha essa mistura, porque além de ter cidades portuárias, a Galileia tinha essas fronteiras abertas e havia muitos gentios lá. E para você que talvez, por acaso entrou e não sabe o que é gentil, gentil era todo o povo que não era judeu, todo o povo que não era nascido ali em Israel. Então ali estava o povo judeu e o povo gentil, o gentil era o povo que era de fora, que não era daquele país. Então, você vê que o povo judeu excluía esse povo gentil, porque eles entendiam que Deus tinha algo somente com eles. Eles nasceram debaixo dessa doutrina. O povo hebreu foi formado dessa forma. Deus escolhendo o povo hebreu, levantando o povo hebreu, juntando um povo, falou assim, vocês são um povo hebreu, dando uma identidade para eles. E assim, diante disso, nasceu o povo israelita, e de repente o povo judeu, o judaísmo, e assim foi caminhando. E nisso, uma das coisas que eles aprenderam era não se misturar. Eles não se misturavam. Então, quando se falava que a Galileia era a Galileia dos gentios, se falava de uma forma pejorativa. O pessoal da Judéia no sul olhava para a Galileia no norte e falava assim, não se mistura com esse povo aí não. Embora houvesse muitos judeus na Galileia, a maioria era judeu, mas eles tinham esse repúdio, essa maneira de olhar diferente para os gentios. Mas, no entanto, os evangelhos, Jesus veio mostrar que ele veio para todos, que não veio só para alguns, que veio para todos. Que essa é a obra de Jesus, que esse é o evangelho que une as pessoas, que faz um povo só, de todas as nações. Então, quando Jesus chega e começa a pregar na sinagoga, ele cura um homem. O contexto, irmãos, é esse. Vou mostrar para você. No meio dessa profecia de Isaías que Mateus escreve, tem um contexto. Antes, no capítulo 12, aqui, se você lê os versículos anteriores, Jesus está numa sinagoga e cura um homem de uma mão atrofiada. E Jesus, curando esse homem, Jesus é perseguido porque era sábado, e não podia se curar, porque a lei judaica falava que não, e Jesus fala, não, eu sou o Senhor do sábado. Espera um pouquinho aí, eu que sou o Senhor de tudo isso. Jesus começa a descrever e mostrar para eles o porquê que o homem podia ser curado no sábado. Não vou entrar nessa questão, porque senão eu saio daquilo que nós temos hoje. E ali Jesus começa a explicar por que ele podia curar no sábado. E ali ele cura aquele homem da mão mirrada. E aqueles homens então, aqueles judeus ali na Galileia, naquela sinagoga, começam a traçar um plano de perseguir Jesus. Olha que interessante. E aí vem Mateus e faz o quê? Coloca um texto falando assim, olha, esse Jesus que vocês estão perseguindo, vocês acham que esse Jesus não pode curar os gentios, não pode curar uma pessoa com a mão mirrada, não pode fazer o bem para uma pessoa no sábado? Esse Jesus veio também para esse povo. E passando depois desse texto, Jesus cura um endemoniado. E aí outros homens começam a perseguir Jesus e dizem assim, olha Jesus, o Senhor está expulsando esse demônio por demônio. O Senhor está cheio de demônio. Então havia uma perseguição religiosa, uma perseguição do judaísmo contra Jesus, por causa das obras que Jesus estava fazendo. E no meio disso, Mateus coloca de propósito, mostrando que Jesus veio para todos. E que se eles estavam rejeitando Jesus, os gentios iam abraçar. E diante dessa verdade, Jesus fala assim, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele não exclui, ele inclui. Jesus não exclui ninguém. Jesus não repudia ninguém. Sabe, e nesses dias o pastor Carlinhos estava ministrando e ele falou assim, eu posso até não acreditar em alguém, posso até olhar para alguém e falar assim, essa pessoa não tem jeito, mas Deus não. Ele falou isso na ministração dele, Deus não. E essa é uma grande verdade.
Você sabe por quê? Porque nós temos muitas vezes essa mania, ou esse método, né? Essa maneira de enxergar. Isso é do ser humano. É impressionante como a gente tem essa facilidade de classificar as pessoas. Irmãos, seja no trabalho, seja na igreja, seja no mercado, seja no Uber, onde você andar, você vai classificar a pessoa. Você olha, você começa a olhar como ela está vestida, se ela tem tatuagem ou não, se ela cabelo comprido ou não, pintado ou não. E você começa a classificar essa pessoa. Então, às vezes, você se sente confortável com essa pessoa. Você se sente bem. E às vezes não, às vezes você fica meio com medo. Fala assim, nossa, cara estranho. Você começa a ficar até meio assim, né? Essa pessoa é meio estranha. Só que acontece, isso é do ser humano, isso é nosso. Porque a gente está inserido numa cultura, inserido no meio, em que quando a gente encontra uma pessoa que está vivendo uma subcultura, né, que está um pouquinho fora da nossa realidade, a gente começa a olhar diferente. E aqueles homens, naquele tempo, eram dessa forma. Mas Jesus não. Jesus vem e ele já não olha para as pessoas dessa forma, classificando elas pelo lado de fora. Mas Jesus olha para dentro e fala assim, essa pessoa pode ser uma pessoa restaurada. Pode ser uma pessoa curada. Pode ser uma pessoa transformada. Não importa como ela está se vestindo, não importa o que ela está falando, não importa se ela tem uma marca no corpo ou não, não importa o que ela está pensando, não importa como ela vê hoje, mas o mais importante é que quando ela for restaurada e curada, ela será uma nova pessoa em Cristo. E ela vai caminhar conforme Jesus caminhou. Amém? Então, assim, essa é a profecia de Isaías, profetizando que Jesus era o servo que veio para sofrer por nós, mas, no entanto, mostra uma obra de Jesus. E quando ele chega no versículo 19, ele diz assim, não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Aí ele entra no versículo 20. E esse versículo 20 é para as pessoas que estavam sendo rejeitadas. Que ele fala assim, olha, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Agora eu quero entrar com você no contexto cultural. O que é a cana quebrada? Irmão, cana quebrada não é a cana que você conhece, amém? Que a gente conhece aqui de Porto Feliz. Eu sou importado de Porto Feliz. Quem também é importado de Porto Feliz aqui? Tem alguém? Glória a Deus, irmão, amém? Para eles, de Porto Feliz, nós somos exportados, amém? E assim, não é essa cana de açúcar aqui do Brasil, Capivari. Não é essa cana. Essa cana que a Bíblia cita, que Isaías, né, citou 70 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, 700 anos, essa cana é como se fosse um bambu fino, um bambuzinho fino. Agora imagina um bambuzinho fino. Essa é a cana que nós estamos falando aqui. Jesus fala assim, aliás, Mateus cita isso aí, né, Isaías, que essa cana, ela está quebrada, mas não vai ser esmagada. Por quê? Havia no meio pastoril uma maneira de fazer disso um instrumento. Eles faziam uma flauta para acalmar as ovelhas. Porque no cair da noite havia muitos barulhos de chacais e animais selvagens, e eles tocavam isso. E as ovelhas se acalmavam. Mas quando eles tentavam fazer aquele furo, né, aquele orifício naquela cana, aquele bambuzinho, muitas vezes aquilo rachava. E aquilo que rachava, quebrava. O que eles faziam? Eles descartavam. Eles jogavam, e aquilo muitas vezes era esmagado pelas ovelhas, esmagado pelas pessoas que passavam. Eles esmagavam de alguma forma, porque aquilo era descartado, foi quebrado. Então quando ele fala assim, olha, a cana que foi quebrada não será esmagada, ele está dizendo assim, olha, vai servir para alguma coisa ainda. Presta atenção, irmão, Deus está falando. Vai servir para alguma coisa ainda. Sabe quando eu falei para você que Deus é um artesão? Você já viu um artesão que mexe com reciclagem? Quando ele pega aquele pote que não serve mais para nada, e ele fala assim, puxa, acabou a maionese. Eu vou enfeitar, e eu vou guardar algumas coisas aqui dentro, com alguns talheres, alguma coisa, eu vou colocar aqui dentro. E eu vou usar isso aqui, eu vou reaproveitar isso. E aquilo passa a ganhar um novo propósito. Passa a ganhar
um novo sentido para aquilo. Então, é isso que está escrito aqui, que aquela cana que foi quebrada e que ela vai ser rejeitada e jogada, ela não vai ser esmagada, porque Deus vai trazer um novo sentido e um novo propósito para aquilo. Então Deus é um artesão. Quando Ele olha a rejeição que você sofre, às vezes a exclusão que você sofreu, ou você mesmo olha para você e fala assim, olha, eu acho que isso acabou na minha vida, não tem mais jeito, não dá mais. Então Deus vem com um novo propósito. E eu quero trazer essa palavra primeiramente para dois tipos de pessoas. Primeiro, para pessoas que entraram aqui e falaram assim, pastor, alguma coisa acabou na minha vida. Algum ciclo se encerrou na minha vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. A cana quebrada não vai ser esmagada. Aquilo que terminou na sua vida, Deus vai tomar você e vai te colocar em um novo propósito. E um novo propósito nos leva a um novo sentido. E um novo sentido nos leva a uma nova missão. É isso que Deus está dizendo. Sabe, irmãos, às vezes, há momentos em nossa vida que a gente chega no limite e a gente fala assim, Senhor, eu acho que isso acabou para mim. Eu acho que isso não é para mim, Senhor, eu acho que eu não consigo mais. Isso está além daquilo que eu posso suportar. Sabe quando você se sente inútil? A pior coisa é o ser humano se sentir inútil. Porque nós somos chamados para ser úteis. Nós somos criados para ser úteis. É tão difícil quando você passa, por exemplo, um processo de demissão. Por exemplo, você foi demitido de um trabalho. E aí, de repente, você olha e fala assim, por que mandaram eu e não mandaram o outro ali? E você se sente um inútil, porque às vezes você fala assim, mas o meu trabalho era igual ao dele. E quando você ainda avalia o seu trabalho melhor que o dele, então, você fala, que eu sou? Por que eu não estou servindo mais? Isso dói. Isso mexe com a gente. Quando a gente se sente inútil. E às vezes essa inutilidade não é só porque as pessoas não acreditam mais, mas porque às vezes a gente chega no limite e você fala assim, eu não sirvo mais. Sabe, chegou um momento da minha vida, irmãos, que eu cheguei nesse pensamento, que eu falei assim, cara, eu sou inútil. Eu não consigo, para mim não dá. Eu acho que isso não é para a minha vida. Aí Deus vem e fala com você. Aí Deus vem, irmãos, e eu estava meditando na palavra, num dia muito difícil da minha vida, muito difícil. Eu abri um texto, irmãos, eu não fiz aquela, né, tá? Vou Deus lá comigo, não é isso, tá? Não é isso. Eu fui tentar, Deus não falou nada, vou fechar, não é isso. Eu estava meditando na palavra, e quando veio esse texto, eu estava no momento que eu falava assim, para mim não dá, eu sou inútil, não tenho condição. Eu não tenho estrutura mais para isso. Aí vem esse versículo para mim, dizendo assim, a cana quebrada não será esmagada. E Deus vem dizer para mim, tem um novo propósito, tem um novo tempo, tem um novo sentido, tem um novo momento. E eu falei, Senhor, então faz algo, Pai. Começa a restaurar o meu coração. E o Senhor começou a falar ao meu coração, Deus falou comigo de maneira direta. E hoje, Deus vem falar com você de maneira direta. A cana quebrada não vai ser esmagada. Porque Deus é um artesão, aleluia. Aquilo que o homem fala assim, não dá, não tem jeito, não tem condições, não vai frutificar. Como foi falado nessa manhã aqui sobre frutificação, não tem jeito, não vai frutificar. Deus fala assim, tem jeito sim, tem jeito. Na verdade, ele foi quebrado para que um novo propósito e um novo sentido fosse dado. Sabe, quando Jesus foi tentado, irmãos, ele foi levado para o deserto, sozinho. E a gente reclama, por que eu estou me sentindo sozinho? Porque eu sou tão sozinho desse jeito. Deixa Deus quebrar, irmão. Deixa o mundo quebrar.
deixe a circunstância, talvez até os seus sentimentos, não tem problema. Mas ouça a palavra de Deus hoje. Não será esmagada. Não será esmagada. Porque há um propósito ainda. Há algo de Deus para a tua vida ainda. Há um caminho de Deus para a tua vida ainda. Há um sonho de Deus para a tua vida ainda. E Deus não vai desistir de você. Deus vai cumprir, Deus vai realizar. Ele está chamando você para esse tempo. E o segundo significado é do pavio fumegante, que fumega. Naquele tempo, as casas de Israel eram pequenas, sem janelas, e quando tinha, eram pequenas. Era realmente um lugar bem fechado. E ali eles acendiam uma lâmpada, feita de barro e com pavio. E esse pavio, irmãos, quando ele começava a se apagar, ele começava a fumegar. Olha o que Deus está falando, irmãos. São duas verdades para dois tipos de pessoas diferentes que hoje. E aquela lâmpada começava a se apagar. E aí, o que eles faziam? Aquilo cheirava mal quando começava a se apagar. Imagina aquela fumaceira toda. Porque, irmãos, recebe aí, hein? Eu vou, assim, só abrir um parênteses aqui. Aonde não tem fogo, só tem fumaça. E crente não pode ser só fumaça. Porque a fumaça é a aparência de que tem fogo. Às vezes não, às vezes está apagando. Tem que ter fogo. E ali o que eles faziam? Eles colocavam para fora. Porque estava cheirando mal. E quando a Bíblia fala assim, não apagar o pavio que fumega, é dizendo assim, olha, talvez você esteja sendo colocado para fora. Talvez você esteja colocado de lado assim, mas não vai apagar. O que Deus está falando aqui é de restauração. Presta atenção, quando se fala da cana quebrada, que não vai ser esmagada, Deus está falando de algo que já aconteceu, quebrou. Então ele traz um novo sentido e um novo propósito. Mas quando ele fala do pavio que fumega, ele fala de algo que não acabou ainda. Mas fala de restauração. Dizendo não vai ser apagado. Então Deus está falando do quê? De um propósito que vai ser restaurado. Aleluias. Ou seja, Deus está falando de duas coisas hoje. De um novo propósito e de um propósito restaurado. Eu não sei qual tempo você está vivendo, mas Deus está dizendo para você nessa noite, Deus vai reacender pessoas aqui nessa noite. Deus vai reacender a chama de muitas pessoas aqui nessa noite. Deus vai reacender a esperança de muitas pessoas aqui nessa noite. Deus vai reacender o ministério de muita gente aqui nessa noite, porque esse pavio não vai se apagar. Não vai. Marta chega para Jesus e fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido, mas vamos lá, eu vou ressuscitá-lo. Ela fala assim, mas cheira mal já. Você entendeu? Cheira mal. Não vai se apagar. Jesus fala para ela. Eu vou reacender essa chama na vida dele. Eu vou reacender a vida dele. E é assim que Deus faz conosco. Quando a gente pensa que a nossa lâmpada está se apagando, quando a gente pensa que nosso Deus, Ele vem o quê? Primeira coisa, Ele vem e restaura, Ele vem e refaz. Então, a primeira verdade para você que hoje se sente quebrado, você fala assim, olha pastor, eu tenho deixado de ver o propósito da minha vida, acabou o propósito de muitas coisas na minha vida, alianças foram quebradas, coisas foram desfeitas, eu me sinto como recomeçando ou começando novamente a minha vida. Eu quero deixar uma palavra para você nessa noite, Senhor. Primeiro, o que está quebrado, Ele refaz. Não importa se você hoje entrou aqui com uma cana quebrada, o que está quebrado, Ele refaz. Jeremias 18:4. Mas o vaso de barro que ele estava formando quebrou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Irmãos, o texto não diz assim, e Deus restaurou o mesmo vaso. Não.
Vamos ler de novo. Mas o vaso de barro que ele estava formando quebrou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, conforme a sua vontade. Queria que eu chamasse o irmão do teclado para me ajudar, amém? Tem alguém aí que está habilitado? Talvez você entrou aqui hoje com esse vaso quebrado. Talvez você entrou com uma pessoa que fala assim, olha, dentro de mim, pastor, por mais que você fale, está difícil. Porque, irmãos, se tem uma coisa difícil de restaurar nas pessoas, são os sentimentos. Procura uma pessoa que está decepcionada com alguma outra pessoa e tenta refazer esse sentimento. É difícil. Procura uma pessoa que está decepcionada, irmãos, até com a igreja. Inclusive, futuramente a gente vai trazer uma palavra em cima disso, né? Decepcionados com a igreja, a gente vai trazer uma palavra de cura com relação a isso. Porque muita gente está decepcionado, muitas vezes, com situações, com a vida. E quantas pessoas hoje, nesse século, nesse momento, nesse tempo, estão hoje tirando sua própria vida porque elas estão desacreditadas da vida. Mas existe um poder que restaura, existe um poder que traz um novo propósito, um novo tempo, um novo momento, e esse poder está em Jesus. Isaías profetizou, ele está vindo aí, Jesus vem aí, e esse Jesus que vem aí vai fazer uma grande obra, e ele não vai esmagar a cana que está quebrada. Antes ele vai tomar os que estão quebrados, e vai trazer para perto dele, e vai dar um propósito, um novo propósito. Sabe, a gente está repleto de homens e mulheres na Bíblia que estavam quebrados. E eu quero falar sobre um homem que estava quebrado na Bíblia para você entender. Sansão. Sansão, pelos seus erros, pelo seu pecado, pela sua conduta, ele estava quebrado. Quebrado. Porque existia um propósito de Deus para a vida dele. E nesse propósito, ele errou porque ele se deixou se seduzir, caiu, acabou entregando, o seu coração, acabou falando o que não devia falar, e diante disso foi vencido pelos filisteus, e foi colocado para trabalhar de escravo, empurrando o moinho, porque ele falou assim, olha, o meu segredo está nos meus cabelos, e embora, irmãos, não fosse o cabelo que desse força, mas o voto que ele tinha com relação a isso, ele era um nazireu de Deus, um homem que tinha um voto com o Senhor, um homem que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. E ali, ele perdeu, estava quebrado. Mas a Bíblia fala assim, que enquanto ele empurrava aquele moinho, os dias foram se passando, ele foi, furaram seus olhos, estava cego. E a Bíblia fala assim, que naqueles dias que ele estava empurrando o moinho, o cabelo começou a crescer de novo. E ali, Deus trouxe de volta a força que ele precisava para cumprir um propósito. E a Bíblia fala assim que ele pediu para o menino colocar ele na coluna, no templo, dos filisteus, onde estavam adorando o Deus deles lá. E ali ele apoiou as mãos na coluna e derrubou, aquele templo, daquele Deus. E a Bíblia fala assim que ele matou muito mais filisteus do que em toda a sua vida. Porque o propósito, irmãos, era vencer o inimigo. O propósito era subjugar os filisteus. Então eu quero que você entenda uma coisa, seja no momento de dor, seja no momento de decepção, seja no momento do seu erro, Deus ainda é o Deus que restaura, é o Deus que renova, que refaz, é o Deus que levanta, e assim Ele faz. E quando Ele pega uma pessoa que não simplesmente está quebrado, mas está quase apagando, e que está quase parando, eu quero trazer uma verdade para a tua vida, Ele também pega o que está fraco e restaura. Isaías 40, 29 diz assim, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E aquele Sansão foi lá e cumpriu aquilo que precisava ser cumprido. Terminou a sua vida cumprindo o propósito do Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida, você vai terminar os seus dias cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o propósito do Senhor. Isso não vai ser roubado da sua vida. Não vai ser roubado.
E quando nós falamos que Ele restaura a força do cansado, eu lembro de Moisés. Moisés é essa lâmpada fumegante, esse pavio fumegante. Por quê? Moisés, ele, comete um erro também, assim como Sansão, e vai lá, mata um homem de maneira precipitada e foge para Midian. E ali ficou 40 anos, irmãos, 40 anos achando que tudo tinha acabado. Achando que Deus não tinha mais propósito nenhum. Eu não sei se você vai entender agora, quero que você associe essa palavra agora, o que eu vou dizer agora. Mas Deus vem chamando ele de novo, através de uma sarça ardente. O pavio fumegante não vai se apagar. Quando ele olhou para aquela chama, aleluias. Quando ele olhou para aquela chama, ele entendeu que Deus estava chamando ele, estava refazendo as suas forças, estava dizendo para ele, olha, esse pavio não vai se apagar, esse propósito não vai morrer, eu tenho algo contigo ainda. Eu tenho algo contigo ainda. Por isso não vai apagar, Moisés. Moisés, eu estou te chamando novamente. Aqui existem muitos Moisés esta noite. Existem muitos homens e mulheres do Senhor, que Deus está dizendo assim, vai continuar queimando ainda. Vai queimar ainda. Vai queimar na presença do Senhor. Deus vai te encher com o Espírito Santo. E você vai ainda servir a Ele de maneira poderosa. E muitos vão saber que aquele pavio fumegante não se apagou, aleluias. Aleluias. Oh, aleluia. Depois de 40 anos. Talvez você fale assim, pastor, já se passaram algum tempo, que a minha esperança está dessa forma, meu coração está dessa forma. Talvez você fale assim, não dá. Mas eu quero dizer para você, que o Senhor traz um novo sentido, para muitas vidas aqui, e para outras vidas, Deus está restaurando o sentido da sua vida. Você é muito útil para o Senhor. Você vai ser muito útil para as pessoas. Você vai ser muito útil para o reino. Porque Jesus te chamou para isso. Eu quero declarar sobre a tua vida o seguinte, você vai produzir muito ainda. Vasos de barro podem conter muitas riquezas dentro de si. Muitas riquezas. Muitas. Paulo falou sobre isso. Nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. O que Deus está dizendo assim, olha, sabe por que você está passando por esse processo? Sabe por que está acontecendo isso na sua vida? É para que a excelência do poder seja minha. Para que o meu nome seja glorificado, para que o meu nome seja exaltado. E é isso que Deus fala conosco nessa noite, nesse texto, que Jesus vem fazer uma grande obra na vida dos gentios, dizendo assim, olha, vocês estão olhando para eles parecem um nada, né? Vocês vão conhecer a excelência do meu poder na vida deles. Aleluias, aleluias. Deus me revela aqui, pessoas que pararam na frente do espelho, e disseram as seguintes palavras, cara, você está falido, você não vai mais, você não vai suportar isso, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que não dá mais. Você olhou para você e disse assim, não tem condição. Sabe, o inimigo ele é oportunista. Quando ele olha uma pessoa ferida, ele aproveita para atacar e para potencializar isso, para colocar ainda mais peso em cima, mais peso, dizer assim, não dá, você não vai. Moço, Deus está falando com você nesta noite, o pavio que fumega não vai apagar. Deus está trabalhando dentro de você, dentro do seu coração. Olha, Ele diz assim, quando Ele te chamou para fazer, para realizar. Ele te chamou como um pavio para iluminar. Mas Ele diz assim para mim, olha, que existe uma guerra dentro de você. Uma luta. Uma batalha travada. E Ele falou assim para mim que Ele vai reacender uma chama dentro do seu coração. Vai reacender dentro de você. E você está com uma dúvida. Você está com uma dúvida. E você fala assim, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. O Senhor, por esses dias, Ele vai clarear a tua visão.
Ele vai te dar uma direção. E você vai falar assim, o Senhor falou comigo naquela noite, e o Senhor me deu uma visão clara e objetiva. E você vai se levantar. E o Senhor diz assim para ti, olha, quando começar a queimar novamente, Ele vai queimar tudo aquilo que você está tentando vencer. Tudo aquilo que é batalha dentro de você, tudo aquilo que é guerra. Porque muitas vezes você fala assim, não, espera um pouquinho, eu faço um propósito com o Senhor essa semana, que eu vou vencer esse mês, eu vou vencer essa batalha que está dentro de mim, essa guerra que está dentro de mim. E parece que quando chega o final daquele mês, você fala assim, você avalia e fala, não, eu não saí do lugar. Você avalia aquilo e fala assim, não saí do lugar. O Senhor está dizendo para ti assim, agora não, agora sou eu. Talvez foi o teu esforço, talvez foi a tua luta, talvez foi a tua batalha, mas a partir de hoje, o Senhor diz assim para ti, sou eu que vou reacender. Sou eu que vou levantar, sou eu que vou te dar um novo propósito. Deus me disse assim, fala para Ele que existe um novo propósito, um novo tempo, um novo momento, e Ele vai queimar na minha presença. Aleluia! Oh, xalabassuriana labalas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim. Deixa eu só ver a hora, que eu estou perdido aqui. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E eu quero pegar esse versículo, junto com o versículo 20, que nós lemos de Mateus 12. Eu quero trazer uma verdade. Quebrado, mas não esmagado. Fraco, mas não apagado. Quando o mundo diz, esse não serve, Deus diz, é esse que eu quero. Aleluias. Aleluias. Deus fala assim para você nessa noite. É você que eu quero. É isso que Deus está falando para os gentios. Dizendo, olha, vocês são um povo rejeitado. Vocês são um povo quebrado, um povo que está se apagando. Mas eu quero vocês também. Eu vim para vocês. Eu morri pela vida de vocês. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Porque na nossa fraqueza, nós descobrimos que nós temos um fundamento. Aleluia. Nós descobrimos que nós estamos alicerçados em cima de algo que não rui. Talvez você fale, estou ruindo. Mas o alicerce diz, não, você não está ruindo. Você está sendo renovado. Pode vir o rio, pode vir a tempestade, pode bater contra a sua casa, pode bater contra o teu coração, a sua esperança, mas a Bíblia fala assim, que aquele que ouve a palavra de Deus e as guarda no coração, será como uma casa construída sobre a rocha, aleluia, que parece que vai ser destruída, mas não vai, que parece que vai ser quebrada, mas não vai, bate os rios, bate a tempestade, mas ela continua lá de pé, aleluia. Oh, xanabacai, xanamanás. Deus te chamou aqui para te dizer, olha, as pessoas estão olhando para você dizendo assim, não vai aguentar, não vai suportar, não tem jeito, mas vai bater a tempestade. Os rios vão submergir, mas vai ficar de pé, aleluia. Sabe, irmãos, o que acontece com uma casa quando não cai na tempestade? Depois que passa, alguém diz assim, nossa, você viu aquela casa? Ela serve de testemunho. Sabe o que acontece com uma casa quando não rui diante da tempestade? Alguém vai perguntar assim, viu, como você construiu essa casa? Você fala assim, tem um fundamento que você não está vendo, que está aqui dentro. Jesus, o fundamento dos apóstolos. Jesus, o fundamento daquele que o busca. Jesus, o fundamento daquele que crê. Jesus, o fundamento daquele que tem esperança. Jesus, o fundamento daquele que está aqui hoje, buscando e adorando, aleluia. Por isso, irmãos, você pode cantar, você pode vibrar, porque se um dia você for rejeitado por um pai, por uma mãe, se um dia você for rejeitado por um amigo, se um dia você for rejeitado pelo sistema, se um dia você foi moldado por alguém, lembre-se disso. Se o mundo disse assim, não dá,
Ele não é o padrão para isso. Jesus falou assim: eu quero você. Eu quero você porque eu chamei os fracos para confundir os fortes. Eu chamei aqueles que são loucos para confundir os sábios. Eu chamei aqueles que não são para confundir os que são. Por quê? Para que a excelência do poder seja minha. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus chamou você para ser, vai glorificar o nome dEle. E eu quero declarar que essa palavra é profética. Essa palavra é profética. A cana que está aqui hoje quebrada não vai ser esmagada. O pavio que fumega não vai apagar. Mas Deus vai reacender chamas aqui nessa noite. Aleluia. Se você crê agora, fala para o Senhor bem forte. Fala: Senhor, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Pai, em Ti. Pessoal do louvor, por favor, me ajuda. Me ajuda. Vem aqui. Vem aqui. Eu quero que você fique de pé agora. Porque agora é a hora que o oleiro, ele vai terminar o trabalho. Porque na palavra do oleiro vai trabalhando, né? O nosso coração, o oleiro vai trabalhando. E ali, aquele artesão vai pegando aquelas peças que alguém falou assim: joga fora. E ele pega essas peças e ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar. Se tem uma coisa que Deus pode falar sobre a vida de vocês, é restauração. Deus começou a restaurar. Ele vai continuar. Eu vi assim, o Senhor Jesus colocando por terra uma obra de macumbaria. Uma obra maligna contra a vida de vocês. Estou falando do casamento, estou falando da união. Deus falou assim: olha, começa a destruir hoje essa obra. Ele coloca por terra. Sabe por que vocês não entendiam as coisas que aconteceu? Sabe por que vocês não compreendiam algumas coisas que aconteceram aí com vocês? Porque é obra maligna. E hoje o Senhor Jesus está colocando essa obra por terra. E hoje o Senhor Jesus vai restaurar a cana que estava quebrada. Ia ser esmagada. Ele vai restaurar o pavio que estava fumegando. Porque parecia um pavio que estava fumegando. Até quando vai? Até quando vai? Tinha pessoas lá fora fazendo aposta. Até quando vai? Mas o Senhor disse assim: Ele é o fundamento da vida de vocês. Ele é o fundamento. Por isso Ele vai unir vocês como nunca vocês estiveram unidos. Ele vai unir vocês em propósito. Eu vejo vocês juntos trabalhando para o Senhor, realizando para o Senhor. Deus entregou uma grande capacidade na mão de vocês. Vocês têm uma grande capacidade. O Senhor diz assim: vai florescer, vai frutificar, porque eu chamei vocês para uma grande obra. Amém? Uma grande obra. E o Senhor hoje quebra uma obra maligna. O Senhor destrói uma obra maligna esta noite, em nome de Jesus. Eu quero que você agora ore comigo. Enquanto eu oro, eles vão começar um louvor aqui, amém? E já já nós vamos fazer um desafio. Que teu coração hoje se volte para o Senhor e você fale: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu recebo isso na minha vida. Como eu recebi nessa manhã, que a minha mente está sendo renovada. O meu espírito também está sendo renovado. A minha alma, o meu coração, a minha vida está sendo restaurada. Em nome de Jesus. Vamos, Pai, aqui estão, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que fala aos nossos corações, Pai. Tu és o Deus que fala conosco. E o Senhor me disse, Pai, que não vai terminar, não vai acabar. Que o Senhor é o Deus que chama aquele que está, Senhor, à beira do colapso, à beira, Senhor, do desânimo, Pai. Chama aqueles que muitas vezes não entendem mais, Senhor, o que fazer, o que realizar, se existe um propósito ou não, qual a Tua vontade, mas o Senhor está aqui hoje, Pai. Como o Senhor um dia, Senhor, Isaías profetizou que um dia o Senhor viria, e o Senhor veio, Pai, para fazer uma grande obra nas nossas vidas, para restaurar o caído e o oprimido, Senhor. Quantas pessoas foram rejeitadas pela sua mãe, pelo seu pai, quantas pessoas foram rejeitadas, Senhor, no seu nascimento, Pai, durante a sua vida, passaram por humilhações, estão marcadas, ó Pai, como aquela cana que foi quebrada, estão marcados, mas hoje o Senhor hoje vai construir algo em cima dessas marcas. O Senhor hoje vai enterrar essas marcas. O Senhor hoje vai construir algo sólido em cima dessas marcas. Por isso vem Espírito Santo, começa, Senhor, a curar os corações, começa a restaurar os corações em nome de Jesus. Fale com o Senhor,
Fale o que precisa ser mudado. Fale para Ele onde está doendo. Fale para Ele que você quer viver um novo sentido para a tua vida, um novo tempo. Que seja restaurado tudo aquilo que você está orando agora, em nome de Jesus. Xarabacai, xarabassuriana labarás. Triana labadai, xanabassuricanta labarás. Fale com Ele agora, porque o Senhor está te ouvindo. Fale ao Senhor agora. Pai, se a vitória aqui, Senhor, são nossas vidas, ó Pai. consegues enxergar, atende cada oração, Jesus. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Senhor Deus, aleluia, vem agora, Pai. E faz um milagre. Aleluia, vem agora, Senhor. Vem agora, Pai. Vem, Espírito Santo, sobra neste lugar. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Oh, aleluia, o Senhor está vindo aí. Confia, Ele vem. Ele está vindo aí sobre a tua vida, e faz um aleluia. milagre. Xarabacai, xarabarás. Caminha contigo, aleluia. Se sentir sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Entrou aqui hoje, quebrado no teu sentimento, nas suas convicções, quebrado na vida que você leva, talvez esteja longe do Senhor. Talvez você entrou aqui hoje como um pavio fumegante, falando assim: Senhor, eu estou aqui ainda, mas não sei até quando. Não sei até quando eu consigo caminhar, Pai. Eu estou dando um passo com os pés feridos, eu não sei até onde vou. Eu quero que você venha aqui à frente, porque hoje Deus vai acender chamas aqui.
Deus vai curar a sua alma. Deus vai restaurar o teu espírito, o teu coração, o teu corpo. Deus vai curar os teus pensamentos, as tuas convicções. Deus vai trabalhar. Eu quero chamar você que está aqui à frente, que está aqui hoje, que vem à frente, que você precisa que o Senhor venha com um milagre na sua vida, com algo sobrenatural, que Ele seja o artesão na sua vida e que Ele seja o restaurador, porque o artesão pega aquilo que não serve mais nada e reconstrói, retrabalha, e ele pega o restaurador, pega aquilo que está se perdendo, apagando e refaz. Quer que você venha? Você precisa um pouco mais aqui do palco, por favor? Pastores, profetas, por favor, me ajudem. Deixa. Tem mais pessoas aqui, tem mais. Você que hoje, você precisa mais da oração da sua casa. Você fala assim, não sei mais o que fazer pela minha casa. Não sei mais o que fazer pelo meu lar. Não sei mais como realizar, não sei como ajudar. Não sei mais o que fazer. É difícil. É complicado. É difícil. Para mim não dá. Pode vir à frente. Você que hoje, você que tem um chamado, que você hoje não está realizando nada para o Senhor, mas que esse chamado está no teu coração e você fala, não consigo realizar, pastor, não consigo começar, não consigo retornar. Eu quero chamar também as pessoas que hoje têm chamado, que não estão realizando para o Senhor. Vem aqui à frente, por favor. Você que tem algum chamado, você identificou o chamado, você sabe que tem o chamado, mas você não está realizando nada hoje para o Senhor. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente. Vem, pode vir. Porque o Senhor vai falar com você. Deus vai ter um particular com você. Deus vai ter um particular com você. O Senhor não vai ter só. A perda, muitas vezes, é dolorida, mas o Senhor não vai te deixar só. Ele vai cuidar de ti. Ele vai ser a pessoa que você perdeu. Ele vai ser Deus que vai te sustentar. O Senhor vai restaurar o teu coração hoje. Semana essa noite, em nome de Jesus, a presença do Senhor. Queridos, podem orar, amém? Estenda as mãos. Declare agora o poder restaurador do Senhor. O poder do Espírito Santo. A glória do Senhor sobre essas vidas. Porque hoje o Senhor vai rugir nesse lugar. O leão da tribo de Judá está rugindo nesse lugar. Eu não tenho nada a Sua promessa, eu não tenho nada, eu não tenho nada, vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Tem nas suas mãos o poder de nada é impossível para
Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Esse é o tempo, igreja, aleluia. Esse é o tempo de você se levantar. Esse é o tempo de você proclamar que existe uma obra feita em tua vida, que existe um Deus que te levanta, um Deus que reacende a chama, um Deus que está queimando dentro de você. Esse é o tempo de queimar, esse é o tempo de falar: Senhor Jesus, vem, vem, Senhor, porque maior é a tua obra em minha vida do que qualquer circunstância. Maior é o que o Senhor tem na minha vida. Senhor, maior do que o mundo, maior do que aquilo que as pessoas falam, maior é o Senhor na minha vida. Aleluia. Você pode dizer assim: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo agora, Pai. Me enche agora, aleluia. Me enche quando eu louvo, enquanto eu adoro. Comece a me encher de ti. Me renova no teu Espírito Santo, aleluia. Oh, Xanabacai, Xabaná. Vamos louvar. Louve, louve, louve e ore. Senhor, renova a minha vida agora, Pai. Renova a minha vida agora. Toma a minha vida agora. Toma a minha vida, porque ele é tua. Xanabacai, Xabaná. Jesus, Xiriana, e louvor ao Rei, Jesus, a força e o poder ao Rei, Jesus.
em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ah, Senhor, só te agradecer, Jesus. Só te agradecer, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos teus grandes feitos. Aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Restaurando a tua casa, Senhor. Restaurando as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Somos gratos ao Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Aleluia. Aleluia. Calamacaramachara malá. Ora caramacaramara massur calamanaias. Ora calamahara machara bacalamassu. Não. Vira para o seu irmão, diga para ele: o Senhor é fiel, sempre será na sua vida, sempre será. Aleluia. Senta um pouquinho, por favor. Não dá nem vontade de ir embora, né, queridos? Deus tem feito nesse tempo em nossas vidas, é algo tremendo, poderoso, né? A gente teve uma manhã tremenda, uma noite tremenda, e tem sido assim em cada reunião, em cada momento que nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, né? Continue buscando ao Senhor. Deus tem muitas coisas para fazer. Amém? Deixa eu dar uns avisos aqui, irmãos. Vamos soltar lá? Olá, família Comunidade Vida. Atenção para os avisos de hoje. Quarta-feira, Quartas de Vida, às 19h30, com a nova série Eu Sou. Domingo, Culto da Família, às 19 horas. Domingo, Ceia do Senhor, às 19 horas. Oração, toda sexta-feira, às 19 horas, aqui no templo. Estamos com venda de pizza, então passe à loja ao fundo da igreja e adquira o seu carnê. 2021, ano apostólico de novos começos. Olá. Amém. Tá aí a nossa agenda da semana, tá bom? Quarta-feira nós estamos aqui começando essa nova série, como o pastor Cleiton já explicou aqui, Eu Sou. Eu sei que vai ser um tempo precioso. Sexta-feira a gente tem um tempo de oração aqui, a partir das 19 horas. E domingo próximo é Ceia do Senhor, em 2 horários no nosso culto da família, às 10 da manhã e às 19 horas. Nós estaremos aqui. Traga as suas primícias, tragam mantimentos para que nós possamos abençoar famílias, abençoar vidas aí também. Tá bom, queridos? Nós estamos... Essa venda de pizza, se você pode nos ajudar, você pode passar na nossa lojinha ali. E nós estamos fazendo isso para nós levantarmos recursos, né, para finalizar um monte de gastos que nós tivemos aqui para concluir esse projeto do templo. E passa lá e confere ali, nossa lojinha fica aqui do lado esquerdo.
Eu queria passar uma informação que eu lembrei agora no final aqui, até falei com a Irene. A gente está na casa nova e às vezes as pessoas ainda não conhecem tudo, né? Mas eu me lembrei das mamães que têm bebê. Né? Nós temos um fraldário, sim, e o acesso é bem ali na entrada do banheiro feminino, uma porta ali no meio, não está tudo identificado ainda, mas um lugar que você pode amamentar, que você pode trocar a sua criança, fica lá também, tá bom? Outra coisa, na porta, na saída, a pastora Ono e o Alan vão estar ali com um QR Code. Então, por que a gente está fazendo isso? Nós queremos cadastrar você, casal, tá bom? Nós estamos programando, e a gente vai falar maiores detalhes sobre isso, creio que já na semana que vem, um jantar de casais, no dia 12 de junho, tá bom? Dia 12 de junho nós estamos programando um jantar de casais, casados, ou até mesmo namorados, noivos, e passa lá, pega esse QR Code, depois você pode ali fazer o seu cadastro, depois nós passamos informações sobre isso, independente de você participar do jantar ou não, mas a gente está fazendo esse cadastro. Queremos também cadastrar os casais da nossa comunidade, retornarmos às atividades com o Ministério de Casais, aliás, os ministérios todos retomando as atividades agora, né, as coisas se acalmando um pouco, e nós queremos não somente realizar os cultos, mas retomar as atividades ministeriais aí também, tá bom, queridos? Amém? Acho que é isso, acho que falei tudo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana repleta da paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já fez nesse dia em nosso meio, pela tua palavra nessa noite. Nos despede nessa paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor. O Senhor abençoe a tua entrada e tua saída, o Senhor abençoe a tua casa, assim como toda a tua família. Eu te abençoe, eu te envio para que tu vás, e para que tu sejas mais do que vencedor em todas as coisas, em Cristo Jesus. Amém. Vão em paz, queridos, Deus te abençoe.